E vamos à atividade de matemática. Então, vamos lá, na página 29 do livro fino, tá? Onde está escrito caderno de exercícios de vocês. Vamos lá, página 29. Língua inglesa, matemática. 8. Faça uma lista contendo os 5 objetos pessoais que você mais gosta, utilizando números ordinais. Ordenar sua lista. Então, se ele pede para colocar os números ordinais, você coloca lá, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto item, e aí você escreve aqui do lado os objetos que você mais gosta. 9. Aí tem as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí pergunta assim, em seguida escreva quantos elementos existem nesse conjunto e se esse número é considerado par ou ímpar. Então, as notas musicais são 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai escrever aqui 7 elementos. 7 é um número ímpar, então você marca aí um xizinho no ímpar. No 10, pede para que você separe a sílaba e escreva se o número de sílabas são iguais ou diferentes. Então, tem o gato e o toca. Aqui do lado você vai separar, né? Gá e o to. E aqui vai separar tó e o cá. São as mesmas quantidades de sílabas, as duas palavras? Sim, aí você botar aqui o sinalzinho de igual. E aqui, ó, tijolo e tatuagem. Você vai separar lá, tijolo. E aqui, tatuagem. O número de sílabas são iguais ou diferentes? Diferente, porque tijolo são 3 sílabas e tatuagem são 4. Aí você vai botar aqui o sinalzinho de diferente. Na 1, você vai colocar o que os portugueses e os índios têm de características parecidas e colocam a diferente, o que eles têm de diferente. O que eles tinham em comum. Igual, o que eles tinham de diferente. 2. Língua portuguesa, matemática. Destaque as sílabas tônicas das palavras abaixo. Ordinal, decimal, multiplicativo e fracionário. Quando eu falo a palavra ordinal, a palavra nal saiu com mais, o tom saiu mais alto. Então, você vai circular a sílaba nal, agora a B. Decimal. Você viu que o mal, o tom dela saiu mais alto. Então, a sílaba tônica da palavra decimal é o mal. Você circula o mal. E na palavra multiplicativo, viu que o ti, o tom saiu até mais forte, então você vai circular aí o ti. E a palavra fracionário. A palavra fracionário já tem um acento. Então, toda a palavra que tem um acento, ali é a sílaba tônica dela. Então, já sei que na palavra fracionário, o na é a sílaba tônica. Então, ficou assim, ó. Veja aí como é que ficou. Agora, o número 3 pede para que se separe sílabas e destaque a sílaba tônica. Então, na 3 está assim, decímetro, centímetro e milímetro. As 3 palavras, né, vocês vão separar as sílabas e fica fácil, porque essas 3 palavras têm acento. Então, eu vou circular a sílaba onde tem um acento, que é a sílaba tônica. 4. Na aldeia X, os homens conseguiam caçar cerca de 90 quilos de carne por semana. Já na aldeia Z, eles caçavam apenas 26 quilos de carne. Porém, sua alimentação era muito baseada em legumes e vegetais. Qual a diferença dos quilogramas de carne caçada da aldeia X para a aldeia Z? Quando fala diferença, eu sei que o cálculo é uma quantia de menos. Porque lembra, em termos da subtração, que aí o resultado é resto ou diferença, então eu vou ter que diminuir, né, 90 menos 26. Essa continha de pedir emprestado, que dá 64. Ciências Matemáticas, da página 31.
Quantos elementos ambientais são necessários para que uma planta realize a fotossíntese? Quais são elas? São 4. Sol, gás carbônico, água e sais minerais. Ok? Coloque aí 4 elementos. Sol, gás carbônico, água e sais minerais. 5. Aí aqui tem um trecho, né, de um texto. E aí pede assim, agora reescreva um número que foi citado no texto e faça a decomposição. Então, o único número que aparece aqui é esse 1950. Vai circular esse 1950, vai colocar aqui. Quando pede para decompor, é para escrever lá 1 unidade de milhar, 9 centenas, 5 unidades e 0 unidades. Simples. Agora vamos para o número 7. Gustavo mora numa cidade. Ele queria saber quantas casas existiam em uma rua, em sua rua. Por isso, fez uma pesquisa. Descobriu que do lado direito existiam 37 casas e do lado esquerdo 29. Faça o cálculo e descubra quantas casas existem na rua de Gustavo. Então, se de um lado tem 37, o outro 29, é só somar. Então, você soma e aí vão dar 66 casas. 8. Faça linhas diagonais no quadro que representa o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo, né, L, que ali tem 90 graus. Então, você vai fazer linhas diagonais aqui no 90. Ó. Vamos para a página 32. Aí pede para que você, com lápis verde, você cubra as linhas inclinadas, tá? E com a cor vermelha, a linha que representa uma curva. E aí pergunta, né, embaixo, a imagem é semelhante a qual forma geométrica espacial? Tá vendo aqui, ó? É um cone. Igual o professor de educação física utiliza muito o cone para vocês fazerem atividade. Ele fala, ó, vão até o cone. Então, vocês vão marcar aqui o xizinho no cone. 10. Escreva utilizando o número em inglês, escreva, né? Quantos cômodos descritos abaixo existem em sua casa? Quer saber quantos quartos você tem, quantas salas, quantas cozinhas, quantos banheiros, né? Então, você vai lá e escreve lá. Quarto. Ah, na minha casa tem um. Ah, na minha casa tem 2 quartos. 1, 2. Você vai lá e escreve. Normalmente, sala, cozinha, banheiro, um só. Às vezes tem casa que tem 2 banheiros. Aí vocês escrevam aí só aqui em inglês. Vamos à página 33. Aí tem um trecho, tá? E pede assim. Agora sublinhe os numerais que você encontrou, reescreva-os e faça a decomposição desses números. Então, os números que aparecem aqui nesse texto é o número 30 e o 2019. Então, você vai botar aqui o número 30 e aqui o 19. E aí pede para decompor. Então, o 30 eu vou botar lá. 3 dezenas e 0 unidade. Agora o número 2019, vou colocar lá 2 unidades de milhar, 0 centenas, 1 dezena e 9 unidades. Geografia Matemática 2. Veja abaixo um trecho de uma carta aberta escrita por ex-funcionários do Ministério do Meio Ambiente, endereçada ao atual ministro. Estudos demonstram que cada R$1 investido nas condições de visitação das unidades de conservação gera R$7 mais de benefícios para a economia local pelo turismo. Há parques nacionais já funcionando com concessões de serviços de apoio à visitação, além da prática do turismo de base comunitária, e muitos milhares de voluntários apoiam a manutenção de trilhas. Aí, baseando-se nesse texto, aí temos os números, né? Então, de acordo com o texto, se fosse investido R$18 milhões em condições de visitação de uma unidade de conservação, quantos reais em benefícios para a economia local seria gerado pelo turismo? Então, eu sei que são 18 milhões, vou botar aqui 18 vezes R$7, né? Vou botar lá 18 vezes 7, que vai dar 126. Agora vamos à página 34.
A moradia dos índios é chamada de oca. E em uma determinada tribo, em uma oca moravam cerca de 9 índios. Supondo que uma oca grande coubesse o dobro de índios, responda quantos indígenas moram em uma oca grande. Então, se tem 9, se for lá o 9, o dobro são 2, então botar 9 vezes 2, que são 18. Agora vamos à história matemática. Aí tem um daí, 4 centenas, uma dezena, 0 unidades de anos. Então, componha um número presente no texto. Então, sei lá, sei que tem 4 centenas, uma dezena e 0 unidades, bota lá 4, 1 e o 0, que vai dar 410. Você coloca aí 410. Aí na 5, as moradias dos ribeirinhos são construídas com madeira, supondo que para a construção de um telhado de uma moradia para a comunidade seja necessário 120 madeiras. Quantas madeiras são necessárias para construir 4 telhados? Se eu sei que é 120, para fazer 4, eu vou ter que botar 120 vezes 4, que vai dar 480. Vamos terminar aqui então. Espero que vocês tenham feito as devidas pausas para que fosse feito corretamente, tá bom? Beijos.